Foi campeão de tudo em 2007. Ele tem Recopa, né? Tem a Recopa. Tu era do grupo da Recopa, né? Recopa, joguei a final da Recopa. Vamos reclamar na federação, tá lá o título, né? Tá lá. Se jogou, não interessa. É e tu meteu 2 gols ainda, pelo que eu vi, né? Foi 3 gols, 3 gols, já tava tirando um gol de ti ainda, trairagem, né? Menino, pois é, aquela foi uma época assim que o Inter vinha numa ascendência nesse campeonato mundial e tudo mais, mas foi a questão, tipo, aquele ano que o Inter perdeu a Libertadores sendo na primeira fase. Eu lembro até, tipo, ganhou do Emelec e tal, e depois acabou eliminado. Velho Sarsfield, o Christian perdeu um pênalti e tudo mais, aquele ano, né? O Christian tinha voltado e tal, jogar no Inter. E veio depois esse título, né? Foi um título internacional naquele ano, assim. Como é que era aquele grupo, cara? Quem é que comandava? Quem é que era o técnico aquela vez? No início era o Abel Braga, aí... o Abel saiu na Libertadores. Exato. Aí, né? Foi no Gauchão. No Gauchão, ainda. Que não fez um Gauchão bom aquele ano, e aí veio o Galo. Veranópolis eliminou o Inter aquela vez. Aí veio o Galo. Aí ele fez uma como se diz assim... tinha os jogadores experientes, Klemer, Fernandão, Yarley naquela época, e aí que tá o detalhe da transformação rápida, radical. Aí ele tirou todos esses jogadores de uma vez, entendeu? Já tirou assim, já colocou no banco, tá tudo errado. E aí foi dificuldade, o brasileiro foi muito mal. E aí a sorte que teve essa Recopa lá no início, a gente perdeu o jogo primeiro lá no México, depois ganhou em casa. E esse foi o título daquele ano, né? Mas só que foi uma... Aí depois voltou praticamente esses jogadores e deu uma estabilidade lá no Internacional nesse ano. E aquele ano, quando é que tu chegou no Inter aquela vez? Tu tava onde? Eu cheguei em 2006. Eu tava no Paraná, na DAP, Eu tava na DAP, a gente foi vice-campeão paranaense. E eu fui emprestado pro CSA de Alagoas. Coisa linda lá. Aí a gente foi vice-campeão lá também, pelo CSA. E voltei pra DAP, joguei a Série C. Recebeu? Não recebi. Ficou acho que um mês pra trás. Deus, então. Lá no CSA, né? Mas nada, pagava certinho, né? Organizado. Fala muito mal do futebol nordestino, cara. Não, cara, não é. Tem que colaborar. O pessoal vai lá, colabora um pouquinho. Faz o social, né? Joga um pouquinho de Cara, não é possível, cara. Os caras têm que se organizar mais lá, cara. Pô, eu cheguei. Eu cheguei lá eu cheguei lá em Belém, né? Eu falei, meu pai. Aí falava, eu nunca tinha jogado na Curuzu. Né? Eu tinha jogado no Pô, esqueci o nome da história, daqui a pouco eu lembro. Na Curuzu. Aí eu cheguei, ele falou, nós vamos pra Curuzu. Falei, caramba. Aí eu lembrava do Curuzu, que era da Libertadores, aquela coisa toda. Quando eu vi o estádio, eu vi o gramado, parecia o gramado do Luverdense ontem, cara. Eu me apavorei, cara. Me apavorei. Então por isso que eu falo e aí tu vai jogar em cada... Pô, tu vai de barco, cara. Tu dorme em rede. Não, terrível, terrível. Mas aí falando lá, tu tava no ADAP e daí tu fez... Primeiro vocês subiram o time. Não, exatamente. Eu fiquei 5 anos na ADAP. A gente chegou na 3ª divisão, subiu, foi campeão da 2ª. A gente foi campeão de novo, veio pra 1ª. No primeiro ano, a gente ficou em 13º no Paranaense. E não tava tudo errado. Tava, como se diz, as coisas assim... Tava andando. Aí no segundo ano a gente ficou em 4º. Deu uma melhorada. E aí foi campeão do interior, ficou em 4º campeão do interior. Aí no 3º ano, sim, a gente fez um grande campeonato, praticamente com a base toda. A gente eliminou o Curitiba, eliminou o Atlético Paranaense dentro da arena e era o Paraná o último. E a gente, confiante que ia ser campeão, eles tiraram o mando de campo, passou pra Maringá. E aí a gente, infelizmente, perdeu o título, né, pro Paraná. E aí saiu bastante jogadores, acho que, pô. Que é o primo pobre lá, né? Os caras não tinham nem roupa pra treinar lá no Paraná. Brincadeira, cara. Aí nessa época, aí depois eu vim pro 2006, isso. Aí eu vim pro Internacional. Fiquei 4 meses no time B. Depois eu fui pro time principal. No Inter tu jogava mais questão do lateral esquerdo mesmo, né? Eu vim praticamente de zagueiro pro Internacional. Como eu joguei praticamente 4 jogos pelo Lajeadense de zagueiro, e depois precisou ali na lateral, eu acabei indo pra lateral. E mesma coisa no Internacional. Comecei de zagueiro com o Lisca no B, era o Lisca treinador, era o Alexandre Pato, Dani Moraes, Luiz Adriano. Era um timaço ali naquela época. Pessoal, era pouco ali, né? E aí... eu comecei como zagueiro, aí depois o Galo precisou de mesma coisa, um lateral, aí me puxou ali, aí fiquei lateral e zagueiro, sempre assim, mas eu prefiro jogar mais como zagueiro. Eu acho que eu me sinto bem jogando de zagueiro e posso render mais, entendeu, como zagueiro. E lateral eu quebro um galho ali, às vezes, quando precisa.
Pois é, a gente fala a questão do Galo, aquela vez no Inter, assim, o famoso Galo tem a questão da Recopa, tal, mas o Galo ficou também, o quê? 6 meses, não ficou isso no Inter? Né? Exatamente, aí não ficou tanto tempo. Aí teve que trazer de novo. Acho que foi o Abel que voltou de novo, né? Se não me engano. Eu acho que foi o Abel, sim. O Abelão acho que foi o Aí Abel, pra você sim. ter ideia, voltou e aí pegou e deu sequência. Ele deveria estar depois. recebendo do Inter ainda, né? Aqueles acordos, né? Aqueles acordos. Já que tu, né, tu tá recebendo, então volta pra... Trabalha, pelo menos. Sim, né? Tá trabalha, recebendo, que tu tá recebendo. E qual foi a emoção quando tu... Porque, poxa, tu tá num time pequeno, tu tá disputando ali, tu tá roendo o osso mesmo ali. Roeu o osso, né? E aí tu vai, pô, é contratado pelo Internacional. Rapaz, é uma coisa assim que só quem passou por isso que sabe. Andava de bicicleta na DAP no Paraná e, como se diz, aí de repente, vai pro Inter. Aí você, Inter, tá? Né? Inter. Aí na hora que você chega... Na época era o atual campeão do mundo, né? Aí você fala... Tá, mas eu vou pro Inter. Pra onde Inter? Aí naquela época... Lá no sul. Aí chega você... Vem passar frio aqui. Não, Paraná já sei. Não, mas aí na hora que você vê a grandeza que é, né, de um clube, assim, a organização, assim, você, meu pai amado, né? E aí a hora que você faz o primeiro jogo e entra no estádio, parece que você tá sonhando. Aí muda tudo, né? É carro, aí você quer apartamento, aí você entra, não sabe nem subir no elevador e volta. E aquela... aí, exatamente, aí o cara toma chuteira. Aí, tá me dando a chuteira, como se diz, né? Aí você vai numa loja, tem um patrocínio de roupa, mas você não precisa pagar, como se diz, né? Então, aí muda. Aí que tá da estrutura. E você tem que ter sempre uma pessoa por trás pra poder te ajudar, né? Assim, uma família, ou um empresário que tá com você há muito tempo, pra te dar uma base, porque senão você se perde. Se perde, né? Porque você tá acostumado com uma coisa e começa a entrar dinheiro, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então você tem que ter os pezinhos no chão e sempre continuar trabalhando. Acho que tem uma frase que o pessoal sempre fala, né? Pra conhecer o homem tem que dar poder pra ele, né? Então, aí você acostuma com uma situação e você cresce na vida assim. Se você não tiver os pés no chão, manter a mesma coisa, não adianta nada. Tu tens qual idade hoje? Eu tô com 31 anos. 31. E com as tuas condições físicas e pensando no futebol brasileiro e talvez até de fora, tu acredita que tu vais jogar até quando? Olha, eu sempre falo às vezes pra minha esposa que eu só paro quando eles me pararem, quando não tiver mais emprego, né? Porque... O telefone parar de tocar, né? Exatamente. Aí que se tá ligando ninguém atende, aí fica uma coisa complicada, mas... E a parte física também, assim, de lesões, essas coisas você tem que cuidar muito. E vamos indo, como se diz. Porque força de vontade... Não carrega nada, só a capa. Então, força de vontade de treinar, de trabalhar o dia a dia. Quem me conhece, que acompanha os treinamentos do Lajadense, vê. Graças a Deus é sempre treinando sério, sempre buscando um pouquinho a mais para as coisas andarem. Então não tem assim previsão, até quando o telefone parar de tocar, né? E a gente tem muito profissional. Falar que ele é muito profissional. Eu não acompanho o dia a dia, mas a gente sempre liga para ter mais informações, né? Eu acho que esse é o diferencial, né, João? No momento que tu chega a uma certa idade eu digo depois dos 30, parece que já é outro nicho de jogadores, assim, sabe? Tipo, tu já tem uma rodagem maior, já tem condições de passar algo diferente pra tua equipe, uma contribuição diferente, né, do que o jogador mais novo e tal. Então, tipo, eu acho que nesse sentido, assim, o jogador, ele mostrando a força de vontade em treinamento, nos jogos e tal, o guri que saiu agora da base e tal, 18, 19 anos, ele vai ver que, tipo, pô, o cara tá ali, corre mais que eu, sabe? Então, tipo, exatamente, vira motivação, sabe? Então eu vejo nesses caras, eu acho que é aí o segredo da experiência no clube, sabe? Tu não ter o jogador, depende, aquele do atalho, mas tipo, tu ter a questão do homem mesmo em serviço, entendeu? Né? Isso mesmo. E que já tem a bagagem, como a do Mineiro, né? Que já tem passado pelo Internacional, pelo Juventude, enfim, outros times grandes. Criciúma também, tu teve um passagem. Que ano foi o Criciúma? Criciúma foi em 2011, a gente foi vice-campeão, se eu não me engano. É 2011, né? A gente foi vice-campeão catarinense e infelizmente perdemos o título também pela Chapecoense. Que tá fazendo um trabalho assim, ó, magnífico. Não, os times de Santa Catarina, né, cara? Os times, mas Chapecoense, cara, que trabalho que tá fazendo, né?